Aleluia, glória a Deus. Como é bom louvar o nome do Senhor, como é bom ouvir a igreja de Cristo exaltando o nome do nosso Deus, um Deus que virá nos buscar, um Deus que prometeu que irá buscar a sua igreja, e você que faz parte dessa igreja também vai morar no céu. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, leremos os versos de 1 a 19. Pai, como já foi pedido, ilumina os corações para que possamos entender a Tua palavra, viva e eficaz, em nome de Jesus. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha conseguido, partiu de Baalá de Judá para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça de bois novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça de bois com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor com todo tipo de instrumentos de madeira de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá. E chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e partiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Palavra que orienta, transforma, renova, ensina. Queridos, há um tempo atrás eu preguei sobre esse texto, falei sobre
essa passagem da Bíblia. E estava lendo um livro essa semana, e esse livro voltou com essa história, trazendo à memória aquilo que Deus faz, né, numa história tremenda, onde um homem morre, ali, Uzá, né, o sacerdote Uzá, e um homem dança, que é o rei Davi. E tudo tem a ver com a Arca da Aliança. É um objeto sagrado que foi estabelecido pelo próprio Deus, as suas dimensões, a forma que deveria ser composta, como deveria ser trabalhada, feita ali pelos artífices. Esse objeto, essa Arca da Aliança, ela continha ali dentro, no seu interior, o maná que havia sido derramado, dado por Deus lá no deserto, na época ali que o povo andava depois do cativeiro. Continha ali a vara de Arão, né, o cajado que Arão andava. Continha ali algo tremendo, né, coisas maravilhosas que lembravam daquilo que havia sido dado por Deus durante toda a trajetória onde Deus se manifestava, como também as tábuas da lei. E assim a gente vê que todas essas questões ali, a questão da Arca da Aliança, era um símbolo da presença do próprio Deus. Sobre a tampa ali, existiam ali os querubins voltados para dentro, era onde Deus se manifestava, onde Deus realizava ali as suas manifestações, a teofania. Os sacerdotes, quando da presença da arca que ficava no interior ali do Santo dos Santos, quando ficava no templo, o sacerdote ou o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava naquele lugar para oferecer sacrifícios, para estar ali colocando o clamor diante de Deus por um povo pecador, para que esse povo fosse perdoado. E Deus, através da presença dele ali naquela arca, né, sobre a arca, era uma manifestação da presença de Deus, ele perdoava o povo. E o sacerdote ele tinha que ficar com uma corda amarrada no pé, porque se ele entrasse ali sem estar preparado, sem estar de acordo com aquilo que Deus havia estabelecido, ele era fulminado também. Da mesma forma que Uzá foi, ao tocar na arca, quando não deveria ter tocado, o sacerdote também era fulminado. E a corda era para que ninguém entrasse e morresse também. Queridos, dá para entender o quanto a arca, que representava a presença do próprio Deus, era importante. E essa história se dá com Davi, recém-coroado, que resolve buscar a arca que não estava em Jerusalém, né? E Davi, ele tinha o desejo muito grande da presença de Deus, ele queria muito a bênção do Senhor, ele queria ali a direção de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, ele queria para a sua nação, afinal de contas ele era o rei, e ele queria a direção de Deus, ele queria a presença de Deus, porque onde Deus se manifesta, ali existe a bênção, existe a direção, existe a graça do Senhor. E assim Davi queria. E a questão é que, para que isso acontecesse, ele conseguisse levar a arca até Jerusalém, ele tinha uma série de regras, de princípios, de situações que o próprio Deus havia estabelecido para que todas essas coisas acontecessem e ela fosse conduzida. E é interessante, irmãos, que a questão exigia preceitos, regras, o detalhe é que eles não foram observados. E por não serem observados, por terem sido negligenciados, por terem agido de qualquer jeito ou de acordo com aquilo que, a seu bel prazer, acharam que era mais conveniente, eles sofreram consequências. A ideia é justamente essa. Eles colocam a arca em cima de um carro de bois, quando na verdade ela deveria ter sido carregada por varais colocados nas argolas que tinham nas extremidades da arca. Deveria ser carregado não por bois, mas pelos sacerdotes com ela no ombro, né, os varais no ombro. Deveria ter ali todo um preparo, uma consagração, porque afinal de contas era a presença do próprio Deus. E aí
o texto conta que os bois tropeçam, Uzá, para não deixar a arca cair, coloca a mão e cai. Ele cai, ele morre. E Davi fica triste, irado com essa situação. A arca fica na casa de um outro homem. Depois de 3 meses, Davi volta, faz tudo como Deus havia ordenado, e ele chega ao seu destino, alegre, feliz, dançando. A pergunta para essa noite, para o seu coração nessa noite, para você fazer e você responder para você mesmo é: como você tem lidado com as coisas de Deus? Como você tem lidado com as coisas de Deus? Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus tem condições. Deus estabelece na sua palavra princípios, valores, condições para que nós andemos nesse mundo. É muito gostoso a gente estar aqui, meu irmão. Que louvor maravilhoso, que glória nesse lugar, que atmosfera maravilhosa nesse lugar. Mas a palavra de Deus é tremenda. E ela diz, meu irmão, que a gente dá glória a Deus, não só quando a gente abre a nossa boca e a gente diz glória a Deus, mas a gente dá glória a Deus quando a gente obedece a palavra. A gente dá glória a Deus não só quando a gente expressa com a nossa boca, mas quando a gente expressa com a nossa vida. Então, meu irmão, creio que hoje eu e você, todos nós que estamos aqui, eu creio que 100%, e eu não tenho medo de errar, todos nós queremos bênção de Deus, todos nós queremos a bênção do Senhor para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa vida, para os nossos negócios. Todos nós queremos que o Senhor venha e se manifeste. E é interessante que quando a gente olha para a palavra, de manhã a gente estava falando na escola dominical aqui a respeito de lei e graça. E vai ser tremendo, tremendo, meu irmão, a lição desse trimestre, porque vai falar sobre lei e graça, vai falar sobre a questão do Antigo Testamento, como que a gente deve aplicá-lo na nossa vida. E muita gente falando aqui, lembrando da escola dominical, quem veio sabe disso, falando, tem muita gente que acha que a gente vive num período dispensacionalista, achando que o Antigo Testamento a gente atribui a lei, e o Novo Testamento a gente atribui a graça. E aí não consegue ver graça no Antigo Testamento e muito menos lei no Novo Testamento. Quem disse que a lei foi abolida? Quem disse que não existia graça lá? Como você acha que todos aqueles que viveram no Antigo Testamento foram salvos? Através do cumprimento da lei? Então leia melhor o Novo Testamento, porque você vai ver que ninguém é salvo por cumprir lei. É graça. Só a graça. O que há por trás da presença de Deus, meu irmão? A aprovação de Deus. Uzá e Davi revelam isso para nós. Esse texto revela isso para nós. E a morte de Uzá vai ensinar que Deus tem as suas condições. E a palavra dele vem revelar exatamente aquilo que ele deseja de mim e de você. Como que a gente deve se comportar no nosso dia a dia, na nossa vida. Como que a palavra de Deus se aplica a nós e como devemos vivê-la. É isso que a gente vai olhando. E a gente vai vendo essas instruções específicas quanto ao cuidado da arca. A gente vai vendo ali como devia ser o transporte. Somente os sacerdotes deviam levar, e todas essas regras. Levítico capítulo de número 16, 14, 15, 16, vai falar exatamente como deveria ser ali a situação. Números capítulo de número 4 a 7 também vai falar isso. Depois você veja, tem regra, tinha regra. Sabe o que aconteceu? Eles mudaram as ordens de Deus. Eles mudaram as ordens de Deus ao bem da sua própria conveniência. Eles mudaram as ordens de Deus, meu irmão. Eles usaram uma carroça ao invés dos varais. Eles usaram touros ao invés dos sacerdotes. E a gente não vê ali obediência ou sacrifício. A gente vê conveniência. E Deus se ira. E a gente muitas vezes, como Davi naquela hora, pergunta assim, por que que Deus matou Uzá? Não é assim que a gente pergunta?
Por que o Senhor não foi complacente? Por que o Senhor não foi benevolente? Por que o Senhor não deixou para lá? Por que o Senhor não deixou passar? Por que o Senhor não fez vista grossa com essa situação? Afinal de contas, Ele estava fazendo uma coisa boa. Às vezes a gente começa a olhar e a gente começa a tentar justificar alguma coisa onde o Senhor já estabeleceu que não devemos fazer, que não devemos ir, que não devemos tocar. E a gente fica assim, mas Senhor, só um pouquinho. Isso não vai ter problema na minha vida. E essa cena, meu irmão, de usar morto, serve justamente para nos alertar que Deus não deve e não pode ser buscado de acordo com a nossa conveniência. E eu queria usar até uma palavra melhor, meu irmão, mas a questão não é se eu quero ou se eu não gosto. Eu queria usar uma palavra, tentei aqui, mas não consegui não. E Deus estava falando para eu falar com a igreja. Meu irmão, não é você que manda. Quem manda é Deus. Não é você que manda, quem manda é Deus. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê isso bem claro. Quando a gente olha para Gênesis capítulo de número 3, coloca aí o versículo de 1 a 7, Gênesis capítulo de número 3. Quero usar como ilustração, fazer uma ponte, falar um pouco sobre essa situação. Gênesis capítulo de número 3 vai falar ali a respeito do pecado. Deus havia estabelecido para Adão e Eva a lei. Moisés ainda não tinha nascido, meu irmão. Os 10 mandamentos, o povo no deserto ainda não tinha acontecido, mas já existia lei. E existe lei desde a criação do mundo, desde o Éden. E a lei continua existindo hoje, para mim e para você. E Deus chegou para Adão e Eva e falou que assim, olha, vocês podem comer de todos os frutos que existem no jardim, apenas um, vocês não podem tocar a árvore que está lá no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem tocar, vocês não podem comer do seu fruto, porque no dia que dela comeres, vamos lá, me ajuda aí, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Lei. Tem uma condição. Tem uma ordem. E é interessante que, a partir de agora ali, no capítulo 3, o verso 1 vai dizer assim, mas a serpente mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, o que a serpente diz? Vamos ler todo mundo, gente? É certo que vocês não morrerão. Continua. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Tá bom, e aí? Né? A gente sabe que vendo a mulher que o fruto era bom, agradável aos olhos, desejável, ela foi e comeu. E deu ao seu marido. E os dois pecaram, se afastaram de Deus. E a gente vai vendo a tragédia que aconteceu. Meu irmão, lá no Éden, Deus deu um propósito para o homem. Deus chamou o homem e falou assim, você deve cultivar o jardim. Você deve tinha ali um mandato social, você deve unir-se à sua mulher, procriar, encher a terra, seja fecundo. Deus deu um mandato cultural, cultive aqui o jardim, ande aqui por tudo, trabalhe nessa terra, trate dele. Deus ele foi chamando o homem e deu a liberdade dele andar, comer do que quisesse, apenas da árvore do bem e do mal para não comer. Deus ele deu uma auxiliadora para o homem, a quem iria juntar-se a ele para ajudá-lo naquela tarefa. Deus deu autoridade para o homem, ao ponto dele dar o nome e nomear todos os animais
E quem dá nome tem autoridade. Veja o seu filho. Você tem autoridade sobre ele, e o nome foi você que deu. E a gente vê Deus fazendo todas essas coisas com o homem. O homem era íntegro. Ele não se envergonhava, ele estava nu. Ele não tinha nada para esconder da sua esposa, ele não tinha nada para esconder de Deus. E a gente vê Deus impondo uma única restrição. E a única restrição, é interessante, meu irmão, que era não poder comer de uma única árvore. E essa foi a única restrição de toda a liberdade que o homem possuía. O problema é que, se houver restrição, a gente não gosta. Se houver restrição, por menor que seja, isso gera um desconforto muito grande em nós. Isso gera um desconforto muito grande, principalmente nos dias de hoje. A gente vai olhando para a palavra de Deus e a gente não gosta da restrição, a gente não gosta de ser tolhido. Enquanto toda a liberdade está vindo, enquanto todo o poder está chegando, enquanto toda a autoridade está sobre nós, enquanto a gente tem toda a integridade, todas as coisas, a liberdade de andar para lá, para cá, de fazer qualquer coisa, a gente está feliz, mas o momento que chega, alguém fala assim, isso você não pode fazer. Ah, agora eu já não estou gostando, a regra do jogo mudou, não estou gostando de jogar esse jogo. É isso que tem acontecido muito. Meu irmão, isso tem me preocupado como pastor da igreja. Porque muitas pessoas estão acreditando e estão olhando para a palavra de Deus como se Deus fosse ruim, tolindo a gente. Quantas vezes você olha para o mundo? Meu irmão, quando o mundo faz isso, a gente não estranha, porque o mundo não tem o Espírito de Deus. O mundo não sabe a verdade de Deus, não tem um entendimento. Para eles, isso aqui é loucura, mas a igreja não pode. Nós, enquanto igreja, precisamos olhar para a palavra e ver que ela é absoluta. Ela é uma autoridade na nossa vida. Ela é inerrante, infalível, inspirada. E a gente vai olhando para essa palavra e a gente vai vendo. Justamente nessa situação de Adão e Eva, foi ali que começou a idolatria. Sabe por quê? E eu fiz questão de que a igreja lesse aquela frasezinha. Porque Deus falou para Adão e Eva, não comerás do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, morrerás. E o diabo falou lá, certamente não morrerás. Certamente não morrerás. Deus disse, morrerás. E o diabo disse, não morrerás. Não foi isso? A quem o homem deu ouvido? A quem o homem obedeceu? Meu irmão, sempre que a palavra de Deus chega para nós para falar alguma coisa, e ela diz a forma que a gente deve proceder, a forma que a gente deve caminhar, a forma que a gente tem que agir, e a gente simplesmente dá ouvido para qualquer outra coisa, até mesmo para o nosso coração, porque no coração mora a idolatria, é o coração do homem. Por isso que Deus vai falar lá em Ezequiel, que Ele vai tirar ali o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. O problema não é aquilo que a gente faz externamente. O povo de Israel, meu irmão, ele adorava Baal, o povo de Israel, ele se quedava diante de um bezerro do ouro. Muita gente tem feito isso, mas o problema não é aquilo que acontece externamente, o problema é aquilo que acontece internamente, está no coração. Quando a gente olha para essa palavra e a gente não dá razão, e a gente não dá atenção para aquilo que Deus fala, e a gente dá atenção para aquilo que o diabo fala. E Deus fala, certamente morrerás. E o diabo fala, não morrerás. E a gente sabe a sequência da situação, e a gente sabe o que aconteceu. Ao invés de Eva, ao invés de Adão adorar a Deus, eles adoram a serpente, eles entregam a confiança ao diabo. E o que os nossos primeiros pais fizeram, meu irmão, foi trocar justamente a confiança naquilo que Deus havia dito por uma confiança na palavra do diabo. Pergunta, não é exatamente isso que muitas pessoas estão fazendo hoje? Porque a palavra de Deus continua absoluta.
A palavra de Deus continua infalível. A palavra de Deus continua inerrante, continua inspirada. E a palavra de Deus não é relativa. Não é. A palavra de Deus, ela vem para nós, meu irmão, nós fomos criados para confiar, para crer na palavra de Deus, obedecendo ao que Ele ordena. É isso. A palavra tem valores, a palavra tem princípios que são inegociáveis. Não tem como negociar. E hoje, a gente tem visto tantas questões acontecendo no mundo, e principalmente com essa questão aí política de eleição, de primeiro turno, de segundo turno, as pessoas estão aí, muitas vezes, esquecendo dos princípios da palavra, e eu não estou falando da política de A, ou estou falando da política de B, eu estou falando de princípios, meu irmão, de nós aqui dentro dessa igreja, que não podemos abrir mão. Você não pode abrir mão da sua paciência, você não pode abrir mão da sua benevolência, você não pode abrir mão da sua bondade, você não pode abrir mão do amor ao próximo. E tudo isso está sendo deixado de lado por causa de situações que estão sendo levantadas. E que muitas vezes a gente precisa colocar a palavra de Deus na frente, e a gente não está colocando, a gente está fazendo aquilo que a nosso bel prazer a gente acha que é certo. A gente está andando de acordo com aquilo que a gente tem escolhido. Meu irmão, quando a gente olha lá para Uzá, quando a gente olha lá para Davi, a gente começa a olhar para aquela situação e fala assim, por que Deus matou Uzá? Meu irmão, a pergunta no livro que eu estava lendo era justamente essa. Por que Deus matou Uzá? É a pergunta que a gente faz. Mas a pergunta é errada. É por que Deus não matou todo mundo que estava naquele lugar? É justamente por causa da misericórdia dele. Ele matou só Uzá, mas era para ter fulminado todo mundo. Agora, como nós temos agido diante daquilo que a palavra de Deus tem colocado à nossa frente? Meu irmão, todos nós queremos bênção, todos nós queremos ter bem-sucedido, sucesso na vida, a gente quer, mas para que isso aconteça, eu preciso conhecer mais a palavra de Deus, prosseguir em conhecer o Senhor, para alcançar a misericórdia, a graça, a bênção, a unção. É isso. Ezequiel, capítulo de número 47, vai dizer ali do homem entrando num rio, uma vara de medir, e aí o anjo chegava lá, o homem de Deus chegava lá para o profeta e falava, entra nesse rio, caminha, águas que batem aqui nos tornozelos, depois mais um pouco, águas que batem nos joelhos, mais um pouco, águas que batem aqui no lombo, águas que não dá mais para nadar. Esse é o projeto de Deus para cada um de nós. A gente tem que crescer em conhecer o Senhor, crescer em conhecer a palavra, mas sobretudo crescer em obedecer essa palavra. É assim que a gente glorifica a Deus. Glorificar a Deus, abrir a nossa boca, cantar hinos maravilhosos, sermos elevados aqui num êxtase espiritual. Isso é maravilhoso, meu irmão, é bom demais. Mas muito melhor, e Deus vai revelar isso na sua palavra, muito melhor é obedecer a palavra. E eu volto a dizer, a palavra de Deus, ela não é relativa. Muitas pessoas estão por aí querendo transformar, vamos mudar um pouquinho, vamos mudar uma palavra, vamos aqui colocar agora de acordo com a nossa conveniência, porque afinal de contas nós estamos vivendo no 3º milênio. A gente tem que atualizar essa Bíblia, porque a gente está vivendo no século 21. A gente tem que mudar essa palavra, porque isso não está me agradando, isso não está trazendo aqui um conforto para os meus ouvidos, para as minhas práticas. E as pessoas estão querendo mudar, estão tentando converter a palavra de Deus. Não, meu irmão. Quando você encontrar alguma coisa, que você diverge, que você está aqui falando aqui assim, tem alguma coisa errada, eu não concordo com isso. A palavra de Deus fala isso, e eu falo isso, ou eu gosto disso. Adivinha quem é que tem que mudar? Não é a palavra. Ela é imutável. Então, meu irmão, a gente vai olhando para essa palavra e a gente vai vendo.
A gente quer correr na caminhada da vida. Meu irmão, você quer ser vitorioso no teu casamento, você quer ser vitorioso na estrada da vida. E você precisa ouvir Deus falando. Outro dia vimos um filme lá em casa, muito legal, até foi uma repetição daquele filme que a gente viu no cinema com a igreja. Esqueci o nome. É uma menina que corre, não é? Mais que vencedores. Isso. É uma menina que corre, e ela vai correndo, ela é atleta, e o professor dela encontra o pai dela, que está no hospital, é cego. Estou dando um spoiler do filme aqui, mas veja lá, vai ser bom. E vai ser a aplicação aqui do sermão. O pai cego encontra aquela menina, e ele consegue fazer uma gravação através de um instrutor que conhecia o percurso que ela ia correr. Um instrutor chega lá e fala assim: agora ela vai estar numa reta longa, durante aqui 1 minuto ela vai correr aqui nessa reta. E aquele pai ia gravando: minha filha, você tem uma reta longa na tua frente, não desista, estica, dá um esforço maior. E aí o instrutor falava para aquele pai cego que estava gravando, falava que assim, agora ela vai começar a subir, durante 30 segundos ela vai subir, e ele fala que assim: minha filha, não desista, dá mais força, você não pode esmorecer nessa caminhada. E aí agora ela começou a descer: minha filha, desacelera um pouco, vai mais devagar, você não precisa correr tanto na estrada da vida. E ele vai falando, e ela está correndo, aqui com algum aparelho sonoro e um fone de ouvido, e ela vai correndo, e o pai vai orientando. Meu irmão, é exatamente assim que devemos viver com Deus. O Senhor é aquele que vai falando no nosso ouvido e vai trabalhando no nosso coração, na caminhada da vida, na corrida que a gente tem, na carreira que a gente está correndo. Às vezes a gente tem que diminuir o passo, às vezes a gente tem que acelerar, às vezes a gente tem que ser mais forte, e a palavra de Deus é que vai dando a instrução, vai dando o comando. Davi entendeu isso. Davi entendeu isso e fez diferente. Na segunda vez, ele não foi igual da primeira. A primeira não deu certo. A segunda vez foi tudo diferente. Ele prepara os sacerdotes, os varais, ele prepara o povo, ele prepara o holocausto. E cada 6 passos que aqueles homens, sacerdotes, carregavam a arca, 6 passos, ele sacrificava. Ele adorava a Deus. Ele se colocava na presença do Senhor. E ele falava: Senhor, aceita a nossa adoração. Nós agora estamos andando de acordo com aquilo que o Senhor colocou na tua palavra. Nós estamos andando agora de acordo com os teus preceitos. Nós estamos andando agora de acordo com os teus valores, Deus. Nós não abrimos mão dele. E sabe o que acontece, meu irmão? Deus abençoa. Deus aceitou. E Davi vibra. E Davi dança. E Davi se alegra. E a bênção de Deus chega na vida dele. Meu irmão, eu creio que você também quer as bênçãos de Deus para a sua vida. Nossa vida, a sua vida, é como uma estrada. E eu e você estamos nesse percurso. A palavra de Deus é o mapa. A palavra de Deus é a bússola. A palavra de Deus é a lâmpada. A palavra de Deus é a luz. A palavra de Deus é a rocha. A palavra de Deus é a autoridade. Ela é infalível, inerrante, inspirada. Ela é a que dá para nós a vida abundante. Ele virá nos buscar. Cantamos aqui. Ele virá nos buscar. Jesus vem nos buscar. Mas como que ele vai encontrar você? Obediente? Haverá fé na terra quando o Senhor vier buscar a sua igreja? É uma pergunta que a palavra de Deus faz. Como está? Está andando de acordo com os seus valores? De acordo com os seus conceitos? Está andando de acordo com a sua conveniência? Não, meu irmão. Deus não aceita isso. Deus quer obediência. Obediência à sua voz, à sua palavra. Cumprimento dos seus princípios, dos seus valores, das suas regras.
E a gente encontra isso na palavra. Vamos orar. Abaixa a sua cabeça. Fale com Deus, meu irmão. Pergunte ao Senhor: Senhor, eu tenho andado de acordo com os teus valores, os teus princípios? Senhor, será que eu tenho feito de acordo com a minha vontade? Estou andando de acordo com a minha conveniência? Ou estou obedecendo a tua palavra? Pergunte ao Espírito Santo, meu irmão. Ele revela. O Espírito Santo mostra aquilo que é certo, aquilo que é errado. Como tem sido o nosso comportamento. Às vezes, na semana passada, permaneça orando aí de olhos fechados, cabeça baixa. Semana passada falamos sobre santidade. Nos pequenos grupos voltamos a falar sobre santidade. Uma das perguntas ali naquele lugar, nos pequenos grupos, foi: será que é possível nós vivermos uma vida de pecado e agradarmos a Deus? E a resposta é muito clara: é não. Mas por que será então que eu vivo, às vezes, querendo agradar a Deus, ainda assim com facções? Querendo agradar a Deus, falando mal do meu irmão. Por que eu quero agradar a Deus e viver uma vida do lado de fora de pecado? Será que é possível? Outro dia eu estava falando com uma pessoa aqui, e ela falou assim, eu falei: vai lá e chama fulano de tal. E ela falou assim: não vou não, pastor. Eu falei: por quê? Porque eu não falo com ela. O quê? Não fala? Como é que podemos agradar a Deus? Senhor, em nome de Jesus, Pai, e pela Tua misericórdia, ajuda-nos a entender que a Tua palavra, entendermos a importância da Tua palavra, como aquela arca também era importante ali naquele tempo, era a manifestação da Tua presença, era o sobrenatural, naquele lugar onde o Senhor se manifestava. E hoje o Senhor se manifesta através da palavra, através da Bíblia que carregamos, que temos na nossa casa. Deus, ajuda-nos a entender o valor da Tua palavra para nós, e que ela não é uma mera ilustração, mas é algo para conhecermos, para nos aprofundarmos, mas sobretudo para praticarmos essa palavra. Queremos, ó Deus, dar glórias ao Teu nome e adorar ao Senhor. Mas adorar ao Senhor quando cumprimos aquilo que Tu mesmo falas, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os pratica, os cumpre, esse é o que me ama. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um coração, ó Deus, sensível à Tua voz. Dá-nos um coração de carne, um coração, ó Deus, não idólatra, que fica ouvindo, ó Deus, a voz do mundo, que fica ouvindo as vozes, ó Deus, diferentes daquela que o Senhor falou. E, ó Deus, sabemos que quando ouvimos essas vozes, até mesmo uma voz enganosa do nosso próprio coração egoísta, sabemos, ó Deus, que o final disso é morte. Não queremos ser como Adão e Eva, que ouviram a Tua instrução e resolveram fazer diferente. Experimentaram, ó Deus, algo diferente daquilo que o Senhor havia falado. E sabemos, ó Deus, que o Senhor é aquele que cumpre. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a andarmos de acordo com a Tua vontade.
Ajuda-nos, Pai, a reconhecermos o sacrifício de Jesus naquela cruz por nós e não abrirmos mão disso, Pai, porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. Ajuda-nos, Pai, a obedecermos a Tua voz, a reconhecermos vozes dissonantes, para que, ó Deus, façamos e cumpramos o Teu querer. É assim, Pai, que oramos, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia. Pedimos, ó Deus, a unção e poder do Teu Espírito Santo, para que nos dê força para andarmos de acordo com a Tua verdade. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.